Está desesperado porque suas ações estão caindo e você acha que você tomou uma decisão ruim, porque você olha para o seu home broker e vê lá uma rentabilidade acumulada negativa, um número vermelho? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que essa não deve ser a sua mentalidade. Eu vou te falar quando que você deve e quando que você não deve vender uma ação que está indo mal, uma ação em queda. E fica aqui que tem presente para quem chegar no final do vídeo, hein? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Ragazzi, sócio e analista de ações aqui da Nord. E vamos lá ao tema do vídeo, falar sobre ações em queda. Se você comprou ações nos últimos 12 meses, é bem provável que você esteja com um retorno negativo acumulado até o momento. Nossa bolsa praticamente só cai, nos últimos 12 meses. Hoje eu vou te explicar por que isso não importa, ou pelo menos por que isso não deve ser a variável que vai fundamentar, que vai embasar uma tomada de decisão sua. Mas antes de eu te contar tudo isso, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like para que eu possa voltar aqui com mais vídeo para você. Então vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar aqui comigo nesse quadro a dinâmica do que acontece quando uma ação cai. Estou pegando aqui um exemplo que no D0, quando você comprou a sua ação, a cotação era de R$10 e a sua estimativa de valor, lembrando, eu não trabalho com preço-alvo aqui nos meus produtos, nas minhas análises, mas isso aqui vai facilitar o entendimento desse exemplo. O valor estimado era de R$20 por ação para aquela empresa. Qual que era o upside, o potencial de valorização nesse momento? 100%, concordo? O dobro. Vamos lá. E aí, acontece uma queda de menos 80%, e vocês sabem que isso não está fora da realidade do momento que a gente está vivendo agora. Para onde que vai a cotação? Caiu 80%, a cotação de 10 foi para R$2. Só que, neste nosso exemplo aqui, a gente está tratando de uma empresa que a sua ação caiu, mas os seus fundamentos não mudaram. E isso também é uma realidade em vários dos casos das quedas de ações que a gente está observando agora. Então, nesse caso aqui, o nosso valor continua em R$20. E aí, o que é que a maioria dos investidores, principalmente aqueles que têm menos experiência, não se atenta? Que o seu upside, que era de 100%, nesse caso aqui, meu número está bem bonito, mas isso aqui é um 9, passou para 900%. Porque o que aconteceu? A cotação caiu, mas o valor da empresa não se alterou. Só que a maioria das pessoas toma uma decisão com base nesse número. Nossa, a cotação caiu 80%, deu errado, eu vou vender. Só que, na verdade, as variáveis que vocês têm que acompanhar na hora de tomar a decisão são as duas aqui de baixo. O que está acontecendo com os fundamentos da empresa e, consequentemente, qual que é o seu potencial de valorização. Então, lembrem-se sempre, neste caso, de que uma ação caiu, mas os fundamentos continuam lá, a sua mentalidade tem que ser a oposta daquela que normalmente vem à cabeça, que é de, nossa, caiu 80%, essa ação é ruim. Você tem que pensar que agora você tem um ativo na sua carteira que tem um potencial de valorização de 900%. Antes era de 100%. Então, ok que ela caiu 80%. O potencial de valorização aumentou na mesma proporção. Ou seja, é por isso que eu estou te falando que a ação em queda não é necessariamente um problema. Um problema é quando os fundamentos mudam, se essa estimativa de valor se torna menor. E o que pode justificar isso? Um risco que você não tinha mapeado se tornando visível, a perspectiva de crescimento da empresa sendo alterada por conta de uma mudança de cenário, por conta de uma mudança no ambiente concorrencial, por conta de uma estratégia que a empresa tomou e se mostrou equivocada. Estes são os tipos de variáveis que devem balizar a sua tomada de decisão. Me diz aí, você já passou por isso? Já surtou quando uma ação caiu muito? Caiu 50%, 60%, 80%? Comenta aqui embaixo que eu quero saber como você se sentiu e se a sua mentalidade está diferente agora. E fica calmo, eu ainda vou te falar quando você deve, quando você não deve, de fato, vender uma ação em queda. Certamente você já ouviu de grandes investidores, aqueles que realmente ganham muito dinheiro e por muito tempo, de maneira consistente, não por curto prazo, não por uma sorte,
dizerem que a volatilidade não importa. O que isso significa? Isso significa basicamente que no curto prazo, os movimentos dos preços das ações, eles podem ser completamente irracionais. O que é um movimento de preço irracional? É quando uma cotação está andando numa intensidade ou até numa direção oposta ao que está acontecendo com os fundamentos da empresa. Porém, no longo prazo, vão ser os resultados que a empresa vai de fato entregar que vão determinar a valorização do papel. Acompanhe aqui comigo, em outro exemplo, quais que são os componentes de um retorno de uma ação, e aí isso vai ficar bem claro, essa mentalidade vai abrir na sua cabeça e você vai entender que, de fato, só resultados importam. Então vamos lá, pessoal, usar aqui o case do Magalu, que todo mundo conhece, para explicar os componentes do retorno de uma ação. Peguei aqui o período entre o fim de 2016 e o fim de 2019. O que aconteceu com a cotação do Magalu? Saiu de 40 centavos para 12,14. Isso aqui já ajustado por todos os proventos. Então, esse preço aqui é menor do que o que alguém de fato comprou lá no fim de 2016, porque ele já está considerando o retorno total, que inclui qualquer tipo de provento, bonificação. Eu vou explicar aqui daqui a pouco direitinho. Mas vamos lá, qual que é o objetivo aqui? É destrinchar quais que são os componentes do retorno de uma ação. Então a gente tem aqui três variáveis: o lucro, o preço sobre o lucro, que é um indicador de preço, um múltiplo dessa ação, e uma variável aqui chamada de proventos e outros fatores. O que acontece aqui? Dos 2.900% que o Magalu subiu, 965% é explicado pela variação do lucro da empresa. A empresa tinha um lucro de 86,5 milhões no fim de 2016 e no fim de 2019 ela estava entregando um lucro de 922 milhões de reais. Esta variação aqui é de 965%. Vocês podem perceber que a maior parte desse retorno está sendo explicada exatamente pela variação do lucro. A gente também teve outros dois fatores contribuindo para o retorno. Aqui no caso, o múltiplo da empresa saiu de 48 vezes lucros para 78 vezes lucros. Então, isso aqui é o fator reprecificação. Isso aqui pode julgar tanto para cima quanto para baixo o retorno total. Aqui era uma ação que estava ainda em ascensão, uma empresa que estava em ascensão e, consequentemente, a ação estava subindo muito forte. Então, o mercado ainda estava elevando o preço da ação, quando a gente olha para múltiplos, ou seja, ele estava elevando a sua expectativa sobre a empresa. Então, aqui no caso, a gente teve uma contribuição positiva de 62%. E o que sobra é referente à distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, alguma bonificação que a empresa pode ter distribuído. Vocês vão ver que, se você simplesmente somar esses três valores, não vai dar 2.900%, mas é porque aqui a gente tem que fazer uma conta de soma de percentuais. Você tem que multiplicar, por 1 mais esse percentual, vezes 1 mais esse percentual, vezes 1 mais esse percentual, menos 1 vai dar o 2.900%. Mas o que eu quero explicar aqui? Eu só estou destrinchando com um exemplo real, um exemplo prático, os componentes do retorno de uma ação para mostrar que, principalmente nessas grandes porradas que a gente vê na bolsa, o que vai explicar, o que vai de fato justificar o ganho de capital, a valorização no preço da ação, é aqui, o lucro. E é por isso que a gente sempre fala, a volatilidade vai fazer com que o fator preço fique oscilando. Você vai ter em alguns momentos esse múltiplo maior, menor do que o que você entrou, e isso vai contribuir negativamente ou positivamente para o retorno daquela ação. Só que isso aqui faz muita diferença no curto prazo. Quando a gente pega um período mais alongado, e aqui são só 3 anos, se eu pegasse um exemplo do Itaú com 10 anos, vocês iam ver que ia estar mais ainda a explicação aqui no fator lucro, porque essa oscilação de múltiplo, à medida que você estende o horizonte de análise, o horizonte de investimento, esse fator aqui, essa variável, ela se torna cada vez menos relevante.
E de fato, o que vai explicar é aqui, ó, a variação do resultado, pessoal. Então é por isso que a gente fala, não se apegue a preço, se apegue a fundamento. Veja o que de fato pode impactar positivamente ou negativamente as perspectivas de crescimento dessa empresa que você está investindo. É isso que vai te fazer ganhar ou perder dinheiro no longo prazo. Então, pessoal, a sua cabeça tem que estar no lugar certo. Foco no que de fato vai fazer a diferença, nos fundamentos, nas perspectivas de crescimento, nos riscos envolvidos para investir naquela empresa que você está colocando o seu dinheiro. Bom, pessoal, eu espero que depois de assistir esse vídeo, você também tenha entendido que o seu preço de entrada, o seu preço médio, nada disso importa. A sua decisão de comprar ou vender uma ação, depois que você já comprou ela, logicamente, a não ser que você esteja fazendo uma posição short, ela deve ser pautada única e exclusivamente em qual é a relação entre o potencial de valorização, os riscos, as incertezas e o preço da sua ação hoje. Porque é aquilo que eu te mostrei no começo do vídeo. Se a cotação caiu e o fundamento não mudou, olha para onde foi o upside, né? O potencial de valorização, lá para cima. Então, a não ser que você tenha encontrado um erro na sua análise, a não ser que os fundamentos de fato tenham mudado para pior, ou que você tenha encontrado uma oportunidade que é melhor do que esta oportunidade, que agora é melhor do que quando você comprou, você não deve vender uma ação por conta de uma queda na sua cotação. Essa âncora mental, o nosso preço de entrada, não significa nada para a gente e muito menos para o mercado. Ou você acha que a cotação de R$ 9,00 no dia que você comprou faz alguma diferença para qualquer outro participante do mercado? Logicamente que não. Mas não se culpe, isso é um viés comportamental, ou seja, uma tendência natural do ser humano. E o que você tem que ter em mente? Você tem que saber que este e outros vieses existem e se proteger de você mesmo, tendo a mentalidade no que importa, tendo foco na coisa certa. Me diz aí, pessoal, se ainda se importa com preço de entrada, com preço médio, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E eu disse que teria um presente, eu fiz um relatório que eu estou disponibilizando gratuitamente aqui para você que chegou até aqui, falando sobre um setor que caiu 70% nos últimos meses. Sim, o índice que representa as ações desse setor, ou seja, estamos falando de 23 ações, não de uma ou outra ação, caiu em média 70%. Além de apontar algumas das ações que eu entendo que estão dando um ótimo ponto de entrada por conta dessa queda, eu também vou te oferecer, só para você que chegou até aqui, uma condição especial, um desconto imperdível e com um detalhe, uma garantia extra se você escolher assinar o 10X no plano de 3 anos. Você vai receber o seu dinheiro de volta, o dinheiro que você investiu na assinatura, se a nossa carteira não bater o Ibovespa nesse período. Isso demonstra a nossa confiança nos ativos que a gente tem na carteira, nos preços que eles estão hoje. Então, clica logo no link aqui embaixo, porque não dá para perder as excelentes oportunidades que a Bolsa está dando para a gente nesse momento, principalmente nas ações de crescimento, com essa forte queda que a gente está observando. Então, pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. A mensagem que eu queria passar é aquela de que você não precisa se preocupar com ações em queda, mas sim, é o contrário disso, né? Na verdade, você tem que se preocupar com ações subindo demais. Aí sim, os seus múltiplos podem ficar muito altos e a expectativa do mercado vai ser muito alta. Além disso, outras coisas que eu já falei aqui, fundamentos piorando, erro de análise ou uma oportunidade ainda melhor. São estes os fatores que justificam um ajuste na sua carteira. E lembrando que você sempre pode contar com a ajuda de um analista para te ajudar a tomar essa decisão. Aqui na Nord a gente se orgulha muito, inclusive, da proximidade que a gente tem dos nossos assinantes, principalmente nos produtos premium, onde você tem acesso ao Telegram para ter um contato direto com o analista, para me mandar a sua dúvida e eu vou lá te responder. Então, não fique no home broker, fica calmo. Se a sua ação caiu por um motivo de fundamento piorando, perspectiva piorando, aí você analisa se vale a pena vender. Fora isso, segura a onda, porque investir em ações
é assim mesmo. Gostou, pessoal, desse vídeo? Dá um like, envia para o seu amigo que tá louco aí, preocupado porque suas ações estão caindo, começou a investir no meio do ano passado, está perdendo dinheiro. Manda esse vídeo para ele e mostra que ele não precisa se desesperar. Grande abraço e até o próximo vídeo.